Olá, tu também está ao vivo nesses tempos de coronavírus, de pandemia, como sempre trazendo para você alguém que nos ajude a transitar melhor por esse momento tão difícil aí para o Brasil, para os brasileiros, para o mundo, né? Estamos aqui nos estúdios Tutamecos, Pandêmicos, a Eleonora, o Rodolfo, e do lado de lá da tela vai conversar com a gente a Elisiana Castro, que trabalha exatamente numa área de construção da empatia com as famílias, os amigos, as vítimas do coronavírus, que, segundo o último boletim divulgado ontem à noite pelo consórcio das emissoras, né, o consórcio da mídia que está monitorando isso, já que o governo, ninguém mais confia em número nenhum do governo. O boletim de ontem, às 20 horas, dava conta que já morreram quase 75 mil pessoas por causa da incúria e da irresponsabilidade do governo federal no trato da crise do coronavírus. Foram registradas até ontem, às 20 horas, 74.262 mortes, com quase 2 milhões de infectados, 1.931.204 pessoas, segundo os registros aí do consórcio. E é com base nesses números que eu passo a palavra aqui para a Eleonora já fazer a apresentação e a sua provocação inicial aí, a nossa convidada aqui de hoje. Bom, Elisiana, muito obrigada por você estar aqui, ainda que remotamente, você está lá em Floripa, a gente está aqui em São Paulo. Elisiana Castro, formada em História pela UDESC, mestra em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal de Santa Catarina, doutora em História Cultural na Universidade Federal de Santa Catarina, fundadora e presidente da Associação Brasileira de Estudos Cemiteriais, e está participando agora de um projeto muito interessante, muito importante, que é o Memorial das Vítimas do Covid. E a gente quer falar com você, Elisiana, sobre esse trabalho e sobre o trabalho do luto, da memória de tudo que está acontecendo no Brasil, de uma forma tão trágica, e, de repente, a gente está vendo cemitérios se acumulando no Brasil e o luto tão dramático em tantas famílias de brasileiros. Queria que você começasse falando um pouco sobre o seu trabalho, né, e sobre essa situação. Nunca se viu no Brasil ou no mundo uma situação tão trágica como essa, não é? Olá, pessoal, boa noite. Obrigada pelo convite, né? Fico bem feliz por ter esse espaço para falar desse tema, especialmente falar da associação, mas de forma mais ampla, do nosso trabalho na rede de apoio aí às famílias e vítimas da Covid no Brasil. Bom, Eleonora, bom, Rodolfo, a morte está em cena, né, de uma forma trágica, de uma forma bastante seletiva, né? A gente sabe como agora essa pandemia está se encaminhando para as periferias, para os mais vulneráveis, e quando a gente pensa na morte como tema, é claro que eu, como pesquisadora da área, lá em março, né, eu gosto sempre de frisar isso, começo de março, digamos lá para a segunda semana, eu comecei a receber uma série de recados do pessoal do setor funerário, preocupados com o aumento, digamos assim, de um número de mortes específicos, assim, por coisas respiratórias, motivos respiratórios, nada ainda muito claro. Como associação, a gente começou a compartilhar essas informações, que a gente tem um grupo de debate muito bacana no WhatsApp, né, então a Associação Brasileira de Estudos Cemiteriais, né, estou falando, a ABEC, e ali também começou a chegar várias notícias. Então a gente pensou, eu acho que é a pandemia, a tal da pandemia, da doença que está lá na China, que naquele momento ainda não havia uma definição muito clara, deve estar se, né? Hoje a gente sabe que ela já está circulando muito antes do que se falou depois posteriormente. Então, quando a gente começa a pensar isso na BEC, a gente já começa a reparar aí, já no começo da pandemia, uma série de restrições, né, sanitárias, especialmente com relação ao corpo morto e os rituais.
Então, a gente se organiza nesse momento, faz um estudo dos principais documentos, o Ministério da Saúde, a Anvisa e outras regulações, produz 2 documentos iniciais sobre o que a gente está verificando dessas mudanças, como é que isso pode impactar diretamente nos rituais, especialmente os mais tradicionais, e também chama atenção para uma questão muito importante, o profissional funerário ou cemiterial, que já estava nessa linha de frente antes de ser falado em Covid, em quarentena, e que também ali até boa parte desse período inicial não aparecia como profissional de linha de frente, apesar de ele estar na linha final, né, digamos assim, mas é linha de frente, atendendo família, recepcionando corpos, né. Então, nesse momento, a gente já se articula, produz esse documento. Queria dizer também que é muito importante uma coisa que nós observamos como associação, a gente tinha ali, no começo, ali em março, em torno de uns 110 pesquisadores nesse grupo de WhatsApp, e nos últimos 2 meses, 3 meses, a gente aumentou muito os interessados em entrar na associação para participar dos debates. Também tivemos um aumento muito grande em sócios. Se a gente for pensar que durante muito tempo a gente tinha 20 e poucos sócios, com uma campanha aí dos últimos anos, a gente elevou esse número a perto de 100, né, e agora a gente já tem quase 130, digamos, sei lá, mas pelo menos uns 17 novos sócios, o que não é muito comum para uma associação brasileira de estudos cemiteriais, né, acho que é fruto também, eu estou lançando aqui várias questões desse período pandêmico, né, de uma morte que entra em cena, uma morte até então muito obscena, né, Leonora, Rodolfo, a morte era vista como aquele assunto a indesejada das gentes, né, aquilo que não se quer falar, aquela muito escamoteada em rituais cada vez mais assépticos, numa morte cada vez mais hospitalar, tecnicista, né, comandada por médicos, gerenciados por funerárias, e agora a morte entra pela janela, entra pela TV, vira uma certeza que parecia ninguém ter, né, porque parece que durante um tempo a gente esqueceu dessa certeza. Aí tem vários motivos que a gente pode conversar, né, muito da nossa crença numa imortalidade, na questão da ciência como aquilo que vai nos salvar dessa morte, que vai prolongar nossa expectativa de vida. Talvez esteja aí a causa também da negação, muitas vezes, de se colocar em quarentena, porque, na verdade, o Covid meio que contradiz os meus desejos, a minha crença numa vida livre, no que eu posso fazer ou não, no consumo que eu estava acostumada a viver, numa série de coisas que são rompidas nesse momento em que a pandemia se instaura. Desses 2 documentos iniciais, eu depois descubro o trabalho do memorial, né, das vítimas do coronavírus no Brasil, que já vinha sendo feito pelo Danilo César, que é um dos idealizadores da rede. E eu me associo, então, como pessoa física voluntária, representando a associação. Hoje temos mais 2 pessoas ou 3 da associação envolvidas, né? E seguimos aí com esse trabalho mais amplo, voluntário, solidário, colaborativo, de vários coletivos em prol aí da vida, nesse momento em que a vida está ameaçada de forma muito significativa. Você falou da morte entrando pela janela. Isso ficou muito claro nas fotos publicadas nos jornais, as fotos de cemitérios, né, de dezenas, centenas de valas abertas, de centenas de caixões enfileirados. Quer dizer, isso são cenas que, imagino, nunca viu em seus estudos cemiteriais até agora, não? A gente tinha algumas referências mais antigas de outros momentos pandêmicos que havia algum tipo de registro, né, mortes por guerra, mortes coletivas, né, o que a gente está vivendo agora é essa morte numérica, expressiva, que tem digamos, algumas armadilhas, né, Rodolfo, Leonora, ela tanto nos aproxima da morte, como às vezes nos afasta, porque ela desnaturaliza esse morto, né, então uma das nossas ações na rede é essa memória, né. E eu desafio para o historiador, né? Eu como historiador eu fico sempre me perguntando, eu fico me questionando muito. É uma história que ela não pode depois, ou nesse momento, ser feita apenas como narrativa, ela tem que ser problema, porque é um contexto que nos desafia, ainda mais num país continental como o nosso. Então vocês tocaram numa questão, né, que para mim tem várias palavras que entraram agora na baila da discussão diária.
valas comuns, sacos para cadáveres. Semana passada eu recebi uma notícia de compras de sacos, né, compra emergencial de sacos para cadáveres aqui em Florianópolis. Isso foi compartilhado de forma, assim, por vários grupos, né, me chegou por 2 grupos diferentes, porque são coisas que a gente até então não tinha uma familiaridade, né, então agora isso já provoca um certo susto. Caixões lacrados, né, que é uma outra questão que agora entrou, né, as famílias não conseguem se despedir. Necrotérios improvisados, né? Quem não viu esses caminhões que foram usados como necrotérios? Caminhões carregando corpos, né, em grande quantidade. Subnotificação é outra palavra que também entrou no nosso dia a dia, especialmente com essa política genocida propositalmente organizada que nós estamos vivendo no nosso país. Isso tem que ser denunciado. Aí a gente entra numa outra questão aqui, que é necropolítica, né? Vamos usar aqui o grande estudo do Achille Mbembe, né? O pensador, eu acho que é camaronês, né? Se não me engano. E outras questões que, de uma certa forma, foram incorporadas aí, né, jogadas, eu falei numa expressão pela janela, mas entraram pela TV, pelos meios de comunicação, e nos desafiam, né, a pensar numa outra forma de viver. Tem gente ainda que me pergunta, quando é que vai voltar ao normal? Né? Muitas pessoas se questionam, acho que todo mundo se pergunta, né? Você está se alongando, está se arrastando? Eu não sei, na verdade ninguém sabe. O que eu gosto sempre de pensar como historiadora é que talvez a gente tenha que entender, e tem muita gente resistente a entender, que a gente vai ter que viver diferente. Mesmo quando voltarmos para o mundo, uma forma de comportar-se corporalmente, uma forma de enxergar determinadas questões que foram escancaradas, porque há algo aí muito presente nessa pandemia, que é a gente perceber de forma clara e cruel a desigualdade que nunca deixou de existir, é óbvio, só que agora a coisa ficou, já me ouvi essa expressão, né, foi escancarada, foi jogada, né, na nossa cara, com essas mortes agora que a gente chama, né, dos grupos mais vulneráveis, indígenas, pessoal de periferia. Eu estou trabalhando ali na rede com o pessoal do grupo dos ciganos, né, com todas essas dificuldades de lidar com esses grupos, que têm outras temporalidades, né, e que estão sofrendo deveras com uma série de restrições, na parte de rituais especialmente, né, os indígenas que requerem o corpo, que tem que voltar para a terra dos seus antepassados, e muitas vezes eles estão sendo enterrados no cemitério, né, logo que são, por causa das restrições sanitárias. Então são muitas questões, assim, eu acho que a gente vai ter muito que pensar ainda, mas especialmente para questionar, né, questionar vai ser a palavra, eu acho que para os historiadores, para os pensadores aí das humanas, né, da sociologia, antropologia, ciências sociais terão que responder de alguma forma. O que mais te surpreendeu nessa pandemia? Você que acompanha essa área há tanto tempo, né? O que para você tem sido mais chocante? A normalização das mortes, essa diferença social tão marcada que você estava citando agora, o que é mais surpreendente na sua avaliação nesse período que a gente está vivendo? Tem uma coisa que me assusta muito, né? Fora, claro, primeiramente sempre como a gente sabe que a pandemia não é democrática, né? Claro, se a gente fosse pensar em democracia, teria que comparar pessoas nas mesmas condições nesse caso, né? Claro que uma pessoa que tem condição de ficar em casa, se ela se expor, tanto quanto outra que não tem, ela vai acabar se contaminando, porque é uma doença muito contagiosa. Mas a gente sabe que ela não é. Já ouvi também uma frase, nós estamos no Titanic afundando, só que uns são primeira classe e outros são terceira. Isso é uma questão que me deixa muito triste, que me provoca não uma revolta, mas uma vontade de lutar. Por isso que eu estou na rede, né? Mas o que eu escutei uns dias escutei a frase do Jorge Benjor, né? Salve, salve simpatia, e eu fiz uma relação, salve, salve empatia, né? Porque o que está faltando é empatia, gente. Isso tem me assustado de verdade, assim. Pessoas que têm condição de ficar em casa, pessoas que têm condição de ter informação, que tem comida na mesa e que desmerece, né, o valor do isolamento, porque o isolamento é um pacto social, tal como a vacina, né? Então, nós todos nos isolamos na medida do que podemos, né? Lutamos para que os que não podem tenham condição, que isso é uma outra questão.
muitos não podem, né? O pessoal acha assim, olha lá na rua, o pessoal andando para cá, tem que ver quem é que está na rua. Muitos trabalhadores não receberam dinheiro, não receberam nenhum tipo de verba nem de auxílio. Como é que não irão para a rua garantir o pão daquele dia? Então a gente via, quem pode, que está em casa, que tem meios, tem que lutar para que essas pessoas também tenham a mesma condição de se prevenir, de se cuidar, porque realmente o isolamento é o que mais funciona. Então essa falta de empatia, assim, dessa classe, aí não quero classificar, colocar em caixinhas, mas de pessoas que têm condição, vamos chamar assim, dos mais abastados nesse sentido, desse contexto, é uma coisa que realmente me revolta. Às vezes eu deixo até de olhar a TV, aquelas imagens de festas, né, de pessoal na rua comemorando, voltando à vida normal, isso aí para mim é trágico, né, num Brasil como o nosso, em que o privilégio é ter o que comer, né, porque já o fato de ter casa e comida é um privilégio, infelizmente, não deveria ser, mas no nosso país acaba sendo. Então, essa falta de empatia, essa normatização, que é uma coisa que a gente ali no memorial e na rede busca evitar a todo custo, né? Não são apenas números, toda a vida importa. É muito complicado. Para mim, é uma coisa que me choca muito, né? Parece uma falta de senso, de bom senso, né? Fora as outras teorias que seguem, né, por aí, com medicações que nunca funcionaram e não vão funcionar, e outras mais, né. Agora, esse tipo de comportamento que você citou, ele não é fruto do próprio incentivo do governo federal e até de alguns governantes, quer dizer, que vão abrindo shoppings e restaurantes e parques antes ou até contra qualquer recomendações da área médica? Sim, você tem um peso enorme, né, Rodolfo? Se for olhar aqui em Santa Catarina, durante muito tempo a gente foi exemplo, né? Só que justamente por esse tipo de comportamento que você já citou, o que hoje é Santa Catarina? O estado em alerta vermelho. Muitas regiões aqui em estado gravíssimo de aumento de contágio e de mortes. A gente chegou a ficar um mês em Floripa sem mortes. Blumenau, a cidade onde eu nasci, mas me criei aqui, então dá para ver pelo meu sotaque o quanto eu sou mané, né? Mané de criação e mané de família. Lá a gente teve aquela imagem que foi nacional, né? Cantar, tocar, para que o povo volte, né, ao shopping. E isso diz muito de nós mesmos, né? Porque, na verdade, quais são os nossos valores, né? O que a gente está valorando nesse momento, né? E aí é uma relação muito complicada, é um pouco e aí o papel do gestor público é fundamental, porque se a gestão pública não acredita que o isolamento social é a medida mais correta, que o comércio tem que ficar fechado para que as pessoas não circulem sem necessidade, como é que isso vai chegar, né, como mensagem, como é que isso vai... Por exemplo, nós estamos sem ministro da Saúde há 2 meses, né? Quando uma pasta tão importante como o Ministério da Saúde fica sem um ministro, né, um ministério como esse fica sem um ministro, o que a grande população vai interpretar, né? Que isso é menor. Eu escutei isso muito aqui em Santa Catarina, onde uma boa parcela é bolsonarista. Não, estás com medo da pandemia? Porque eu trabalho em home office há muitos anos. Então, para mim, foi natural continuar em home office, e como eu tenho algumas comorbidades, evitei a todo custo sair de casa. Mas o que eu escutei de muitos, e não foram poucos, né? Nossa, mas você não sai mesmo de casa? Assim, não tenho necessidade, consigo fazer uma série de coisas pela web, continuo trabalhando como trabalhava antes, honrando com meus compromissos, home office. Então, tem um papel, aqui eu vejo esse papel muito forte da parte da gestão pública. A nossa prefeitura aqui teve uma ação muito boa, o governo do estado chegou a fazer um trabalho legal, e depois, em determinado momento, a pressão empresarial, né, eu acho, pressão de vários setores da economia, acabou vencendo, como venceu em vários lugares, né, abertura de parque de diversão, como aqui a gente tem, não precisa nem citar o nome. Isso tudo realmente convoca as pessoas à rua, e aí une aquilo outro que eu falei, a falta de empatia, talvez um pouco de
falta um pouco de medo, às vezes, não sei, gente, né? Mesmo que se frise tanto, né, o poder que essa doença tem tão complicado, né, que ela não mata tanto, mas ela contagia muito e muitos vão para o hospital e a taxa que vão para o hospital é muito grande, poucos resistem, mas as pessoas acabam ignorando, acho que também é um fruto um pouco da nossa cultura com relação à morte, né, da nosso modo de viver. O lugar que a morte ocupa na nossa sociedade também responde muito a essas questões, né? Eu, como pessoa que pesquiso isso, acho que a forma como a gente não quer pensar na morte também ajuda a gente a ter essa atitude mais fluida, digamos, menos temerosa e responsável, né? Na maioria das vezes. Talvez uma outra busca de explicação é o fato de que essa doença, apesar de ela poder atingir todo mundo, as suas consequências mais dramáticas, como você disse, são seletivas. Eu cito aqui uma pesquisa que mostra que o crescimento de mortes por doenças resultantes da pandemia, o coronavírus e doenças associadas, entre os brancos, neste ano, foi de 24%, 24,5%. Entre os negros, foi de 70%. Entre os pardos, 72%. Entre os índios, 45%. Ou seja, será que essa seletividade na morte não contribui para essa falta de empatia de parte da sociedade? Ou seja, não é comigo, então rale-se. Com certeza, é outro ponto, né? Porque a gente, nesse caso, ela está tendo cor, né? Ela está tendo endereço bem, por exemplo, a gente acompanhando na rede, especialmente as periferias, né? A questão lá é outra, né? Diferente do cara que está num centro urbano, numa zona nobre. Então, quando essa morte se deslocou das classes mais abastadas, digamos aqui, para as pessoas com menos condições, ela também ganha uma outra conotação, né? Ela ganha, digamos, menos, ela assusta menos. Só que eu acho que é um grande engano também nessa questão, porque temos condições de nos separar a ponto de que se todos das classes menos abastadas se contaminarem, eu vou conseguir, eu, branca, aqui, nas minhas condições, me manter também a salvo, né? Que isso é um lei do engano. Até porque muitas pessoas dependem desses trabalhadores, né, que são negros, pardos, que formam a maioria da massa trabalhadora no país, para sobreviver. A gente sabe de muitas pessoas que ainda mantêm a empregada em casa, né, e se a empregada não tiver condição de se manter livre da doença, ela vai, em algum momento, trazer isso para o lar, né, dessas pessoas que estão se considerando protegidas. É uma série, então, de eventos, de coisas que foram acontecendo no desenrolar dessa pandemia, que já vai meses, né, no nosso país, que acabou criando essa sensação de segurança, que na verdade não é só uma sensação, né, Rodolfo, Eleonora? Verdadeiramente essas classes, digamos aí, os grupos privilegiados estão a salvo, mas não sei dizer até quando, né, porque eu acho que isso não se mantém, né, em algum momento as pessoas se encontram, apesar de todo o isolamento, tudo, isso vai acabar chegando novamente a eles. Eles nos trouxeram, né, importados de suas viagens para a Europa, para a Disney, etc e tal, e é tanto engano que eu acho que se eles não começarem a se preocupar de formas de permitir que essas pessoas se cuidem, né, eu vi há pouco tempo, acho que foi ontem que saiu um manifesto de alguns milionários do mundo, né, aquela preocupação é consigo mesmo também, né, porque eles têm noção de que eles dependem também da classe menos abastada, de alguma forma, para se manter, para viver, para continuar produzindo, né? Não dá para olhar para si mesmo com tanto tempo assim. Eu não sei até que ponto essa classe, digamos, privilegiada do nosso país, mais abastada, vai se manter nessa cegueira, né? Nessa sensação de insegurança. Essa seletividade, ela se expressa também na sua área de estudos, na sua área de observação, nos enterros, nos velórios, na capacidade de exercer, de viver o luto? Com certeza, né? Se a gente for analisar o próprio cemitério, o cemitério ele é um tema realmente
conflituoso, digamos assim, não para gente que pesquisa em grande medida, tem todas as dificuldades, né, porque só de tu falar que tu é pesquisadora desse tema, ou que tu preside a Associação Brasileira de Estudos Cemiteriais, o pessoal já te olha de alguma forma diferente, né, o tema realmente ele causa como proposta algum tipo de reação, né, geralmente é uma reação, né, um levantar de sobrancelhas, digamos assim, é o mínimo que se vê. Mas o próprio cemitério é um retrato, né, de que a gente não morre igual, né, não existe essa igualdade, né, a igualdade, claro, né, todos teremos uma finitude, mas essa finitude, o modo como ela ocorre, ela é diferenciada demais, né. O cemitério nos prova isso na própria arquitetura, na sua espacialização, na forma como as pessoas são sepultadas, o próprio ritual. A gente vive, apesar da gente viver, né, digamos, uma morte escamoteada, nesse momento, por exemplo, né, que o luto tá tendo que conviver com uma restrição de rituais, a gente sabe que alguns grupos são mais atingidos que o outro. Porque para muitos, apesar dessa morte mais asséptica aqui das classes mais civilizadas, digamos assim, como chamaria Norbert Elias, né, muitos grupos ainda têm uma morte muito romântica, digamos assim, se fosse pegar aí um outro modelo de análise, que seria do Philippe Herrier, uma morte, ainda que a morte do outro, ela é muito sofrida, ela tem que ser ritualizada, ela tem que ser expressada. Para esses grupos, o impedimento dos rituais tradicionais tem um peso muito maior. Então, isso a gente já observava, de uma certa forma, quando estuda o cemitério, como quando o cemitério vira uma fonte para pesquisa, para análise, né, do campo das humanas, das ciências sociais, e hoje a coisa fica mais gritante. A gente sabe né, recebe vários relatos de familiares ali na rede, né, de apoio às famílias e amigos das vítimas do Covid no Brasil, de que a pessoa disse, eu quero fazer uma homenagem no memorial de vocês, porque eu não pude velar, eu não pude fazer nada por ela, porque para muitos não poder velar, aquele velório acompanhado, o cortejo, né, que muita gente acha que não existe mais cortejo. Quando se fala de um país como o nosso, um país com regiões tão diferenciadas, pode não haver cortejo no centro urbano, mas muitas localidades, eu que pesquiso muitos cemitérios, boa parte do meu trabalho é documentar cemitérios, é fazer inventários de cemitério. Então, já viajei muito para registrar cemitérios em regiões rurais, né? E muitas vezes eu tive que parar meu trabalho porque estava no cemitério, porque estava chegando um cortejo. Aquilo é algo ainda muito presente, aquele tipo de morte, que nos centros urbanos a gente já não vê tanto. Então, o cemitério já é escancado, já nos apresenta essa série de diferenças, né, que é tanto na parte ritual, como se faz, como se despede do corpo, como também o destino final, né? Que cemitério é esse? Que túmulo é esse? Né? Então, são coisas que a gente consegue perceber muito facilmente quando se olha para o cemitério como documento, né? Como esse documento importante para a história. Eu queria te perguntar a situação dos cemitérios. Que informação que você tem? Como é que os cemitérios estão, digamos, absorvendo ou lidando com essa situação tão inédita? E eu estou lembrando que nos últimos anos, últimas décadas, houve uma privatização crescente nessa área. Né? O que está acontecendo nos cemitérios e com as pessoas que trabalham lá, que imagino que talvez não tenham todas as medidas de segurança necessárias nesse momento? O que está acontecendo nos cemitérios do Brasil hoje? Então, num primeiro momento, houve aquela situação que eu descrevi, né, de não entender bem o que estava vendo, mas a gente percebeu, numa conversa muito próxima com o setor funerário, que houve já, a partir do momento que se entendeu que havia uma pandemia instaurada, uma articulação das associações desse setor para que houvesse, então, cuidados, né, especialmente com a notificação de suspeita da Covid, que no começo era muito comum, né, suspeita de Covid, né, porque não tinha tantos exames, hoje ainda tem, mas estão conseguindo testar, digamos, de uma forma mais, especialmente os que morrem, né, estão conseguindo fazer uma averiguação. Então, de começo, houve também uma busca por um cuidado maior. Claro que é um setor que já se protege bastante, né, porque eles lidam com o corpo morto,
tem que fazer necrópsia, né? Então o manejo já é feito dentro de uma série de cuidados. Nessa morte, como eu falei antes, né, medicalizada, administrada pelas funerárias, né, eu estou falando aqui de lugares onde os funerários cuidam, né, desse trato do corpo morto, porque em algumas comunidades isso ainda é feito pelas famílias, muitas vezes, né, numa ajuda ali, às vezes, com uma funerária ou outra que tem na cidade. Então eles se prepararam, literalmente, para evitar, especialmente as necrópsias, né, por causa dos aerossóis. Então, a necrópsia é só em último caso. Eu ouvi eles falarem em criação de salas isoladas para atendimento, ou trato, ou manejo do corpo, de suspeita de Covid ou com Covid. Houve uma luta muito grande no começo para exigir que houvesse essa notificação, porque às vezes vinha do hospital sem a notificação, vinha só, por exemplo, problema respiratório. Então, houve uma articulação deles para que houvesse, pelo menos de suspeita, para que se houvesse, então, um outro tipo de recebimento e trato desse corpo. Houve a situação também das valas comuns em muitos cemitérios, né, principalmente lá para Manaus. Houve abertura de covas, né, imagens chocantes, eu acho que vocês devem ter visto, né, do Vila Formosa, em São Paulo, foi alvo de capas de revistas, né, de jornais fora até do país. Eu acredito que Nova York também utilizou valas comuns, como aqui chegou a ser utilizado. Agora já não está tão comum a vala comum, acho que estão evitando bastante, especialmente lá em Manaus, acho que a questão está um pouco mais controlada em algumas regiões, mas eles realmente, uma coisa que a gente conversava muito com o setor funerário é que, o que eu falei até anteriormente, eles não apareciam como profissionais de linha de frente, né, se esquecia do cemitério, que é fácil esquecer mesmo do trabalho do sepultador. Quando você fala com um sepultador ou coveiro, é fácil dizer que eles dizem, nós somos invisíveis. A gente só tem visibilidade quando alguém sabe que a gente é coveiro, quando a gente sai daqui, e aí essa visibilidade faz com que a pessoa geralmente se afaste da gente, porque é um setor, literalmente, cercado desses tabus, né? A própria ABEC sofre disso, né, ainda hoje, apesar do grande crescimento. A ABEC começa lá em 2004, reunindo 30 pesquisadores. Hoje a gente consegue colocar 100 pesquisadores, né, uma associação nacional, num evento, mas, como eu falei, ainda é um tema que tem que vir para o debate. Ela entrou agora no debate a morte, mas eu não sei se entrou a finitude, que tem uma diferença muito grande. Nós, como seres finitos, né, o homem diante da morte, como falou Felipe Herrier, não sei se a gente se coloca diante da morte. Talvez a falta de empatia nossa esteja porque durante muito tempo nós, pelo menos ao longo do século XX especialmente, a morte foi sendo escondida, como o Felipe Herrier fala, interditada, a morte interdita. E quando a gente interdita a nossa noção de finitude, a gente tem problema em ter empatia com a morte do outro. Ou desloca essa morte para muito distante de você, e quando ela se aproxima, você evita a todo custo. E aí a gente podia citar uma outra questão aqui, que é a solidão dos moribundos, bem falada pelo Norbert Elias, o sociólogo, que agora nós estamos vendo a maximização da solidão do moribundo, porque quem que já não viu a descrição de algum familiar que fala que a partir do momento que o ente querido entrou no ambiente do hospital, ele não pôde mais nem vê-lo, e quando voltou a encontrá-lo, encontrou-o ensacado, com o rosto coberto, mesmo quando o caixão tinha um visor, que isso foi uma coisa que eu bati muito com o setor funerário, porque que quando o caixão tem visor, o rosto não pode ser visto. Por que esse rosto está ensacado? Eu tenho um relato de uma mãe que aquilo me toca muito, o filho morreu também com suspeita de Covid, e ela, durante muito tempo, ela brigou. Eu quero ver meu filho, eu quero ver pelo menos pelo vidro. Então, são questões que se impuseram para os profissionais do setor funerário, lidar com essa dor maximizada por situações que a gente já comentou aqui, valas comuns que foram necessárias em muitos lugares, e o caixão que continuou lacrado. Então, o moribundo, aquele ser que nas últimas décadas virou, como o Norbert Elias bem avisa, a antítese do que a gente, digamos, já incorporamos como viver.
porque a gente vive sem pensar na morte. Então, para não pensar na morte, a gente consome um monte, a gente vive numa noção de imortalidade, de alegria, de uma coisa, deixa para lá, e falar disso agora, e o enlutado, né, que já vem sendo tratado muitas vezes como um pária na nossa sociedade, né. Então, esse processo é muito complexo, sabe, Leonora, Rodolfo? Uma coisa que a gente sabe que agora muitas dessas questões se maximizaram, né? Por exemplo, uma fase que a gente fala do luto, que é a incorporação, ou seja, depois que passa aquela fase que alguns antropólogos chamam de nojo, né? Que o enlutado fica meio afastado da sociedade, elaborando um pouco a perda, e também os vivos não querem muito contato. Com esse momento aí da pandemia, eu fico me perguntando como é que se faz essa incorporação a partir do momento que a pessoa, de uma certa forma, se sente apta a conviver socialmente, não pode, né? Ela é uma incorporação digital agora, né? Tanto que a gente tem visto aí também os meios digitais tomarem um espaço muito grande nos ritos funerários, que é uma coisa que o pessoal sempre pergunta, mas ninguém fazia velório online? Não, algumas pessoas faziam, mas quando tu conversa com o setor funerário, tu sabes, né, eles informam que essa ferramenta de velório online tinha muita resistência das famílias em usar, mesmo para familiares distantes. Agora, praticamente as pessoas estão tendo que fazer live do velório para aqueles que não puderam ir, porque em muitos dos enterros é 2 pessoas acompanhando no máximo, né? Bem que daí eu quero citar uma outra questão, eu já vi, tem velórios e velórios. Já vi velórios de pessoas que tinha 20, 30 pessoas, né? Quando se pede, e para muitos até se exige, que tenha no máximo 2 a 3 acompanhantes. Então, aí, de novo, aquela tal de que uns são mais iguais que os outros, né? Que me incomoda profundamente. Você usou várias vezes escamoteadas. Você podia explicar o que são os mortes escamoteadas? Falar um pouco mais sobre isso? Não, isso não é nada do meu pensamento, na verdade, é fruto um pouco desses estudos com relação à morte, que eu vou citar de novo o Arrier, porque o Arrier, apesar da gente saber que ele lidou, como, né, não era um historiador, mas produziu um estudo muito importante para a área de história com relação à morte, também ele trabalha com a infância e tudo mais, apesar de que o Arrier trabalhou aí com uma série o que eles chamam de pesquisa seriada, tentou criar uma classificação que às vezes a gente não consegue, a gente tem que pensar sempre que é uma forma só de olhar, né, para determinados momentos, mas não dá para fazer isso de forma muito estanque, porque essas mudanças são fluídas, né? Mas ele olha a morte desde lá o século V e vai até o momento presente, e ele vai criando classificações. Uma delas, para o que seria a nossa morte agora mais contemporânea, é a interdita, a morte interdita. E aí usa o termo escamoteado muito baseado no estudo dele. O Elias, apesar das discordâncias aí com o Arrier, ele também acredita e defende que a gente vive o que eu falei como morte escamoteada, que é uma morte mais comedida, uma série de perdas, então, de referências lutuosas. Por exemplo, a gente vivia, até não muito tempo atrás, né, aqui nas cidades maiores, um velório em casa, com mais facilidade. Hoje é mais difícil de você ver um velório realizado em casa, né? A pessoa de preto, né, de luto, marcadamente, ou com a faixa no braço. Havia um senso, né, digamos assim, de um luto mais comunitário. É claro que as pessoas não deixam de ter luto, mas alguns sinais clássicos da morte, por exemplo, a fortalecimento do cemitério Jardins, né, o desaparecimento daquele investimento mais substancial nas obras funerárias que a gente observou, especialmente a partir de 1930, que é quando acaba mais ou menos o período que a gente chama de período de ouro dos cemitérios, que o Arrier também fala ali, que é a partir do final do 19, porque o cemitério surge num contexto, o cemitério como a gente conhece hoje, né, as modas do Père Lachaise, que foi o grande modelo mundial, como um cemitério para a morte romântica, a morte do outro, a morte civilizada, distanciada dos centros urbanos, que vai gerar uma série de referências com relação à toalete fúnebre, né, baseada muitas vezes até um pouco do costume da era vitoriana, que foram repercutindo ao longo aí do século XX durante muito tempo. Só que a gente viu que esses costumes foram se perdendo, né? Muitos falam para mim, eu nem vou em velório hoje. Não, eu evito velório, especialmente as crianças
né, a gente tem cada vez mais protegidos a criança de uma ideia de finitude. Eu tenho um filho de 10 anos e fui muito criticada por levar meu filho desde muito pequeno a velórios, ele sempre me acompanhou. Pessoas que ele perdeu próximo a eles, eu fiz questão de dizer para eles que essas pessoas tinham morrido, não virado estrelas, né? É uma opção minha, né? Uma pesquisadora, como mãe. Então, essa morte escamoteada, né? Essa morte escondida, essa morte velada, obscena, né? Onde a gente fala muito mais facilmente de sexo do que de morte, né? Isso também não é nada genial do meu pensamento, isso aí são antropólogos e outros pensadores que falam. Então, é nesse sentido, né, essa morte asséptica do cemitério, da cremação, que tem crescido muito, e é tão interessante, a gente, quando foi olhar, por exemplo, o Vila Alpina, que é um dos maiores crematórios aí da América Latina, em Santos, acho que, se não me engano, o primeiro do Brasil, muitas pessoas optam pela cremação, mas ao lado do Vila Alpina, e aí eu entro numa outra questão, porque os rituais são para os vivos, sempre. O cemitério é para o vivo. Claro que ele dá um destino final para o corpo, né? A gente precisa dar um destino final, que pode ser a cremação ou sepultamento, mas ele é criado, gerado e está formatado a partir de nós vivos, porque a morte desafia nós que continuamos aqui, os viventes, né? Então, ao lado do Vila Alpino, muito próximo, tem um jardim que muitas famílias transformaram em pequenos cemitérios. Eles vão lá, depositam as cinzas e é um lugar para visitar. Um lugar onde eles colocam placas como se fossem pequenas lápides, porque a cremação, ela meio desloca esse lugar do corpo, né? Que é uma quebra com esse formato aí do cemitério, lugar para visitar. Mas eu sempre falo, né? É uma forma de ver a morte ocidental que não pode eliminar outras formas com as quais a gente convive ainda. Quando eu falo, né, a gente vai para o interior, vai para algumas comunidades, os rituais são outros. Claro, as funerárias e outras instâncias que fazem uma administração mais medicalizada do corpo já chegam em várias cidades, né? Tu vai para qualquer cantinho aí, eles geralmente têm uma funerária se ocupando a cuidar desse corpo, mas ainda é um trato muito familiar, em que a funerária tem que conversar, e geralmente eles buscam isso, mesmo nos centros urbanos, eles tentam deixar as famílias até, digamos assim, que participem mais desse ritual, né? Quer trazer uma roupa, quer participar de algum momento. Eu, por exemplo, pude participar de pelo menos 3 momentos da minha família. Eu solicitei a funerária concedeu que eu tivesse uma proximidade com esse corpo morto e fosse sujeita desse processo que está muito técnico, né? Muito burocratizado. Você falou também várias vezes aí do memorial vítimas do Covid. O que é? Como é que é feito esse trabalho? Como é que as pessoas podem acessar esse trabalho ou mandar suas contribuições, enfim? Então, o memorial, ele é uma página do Facebook que é administrado pela rede, né, de apoio às famílias de vítimas e amigos de vítimas da Covid no Brasil. O trabalho do memorial, ele surgiu antes, então, da rede, como eu falei anteriormente, e a gente ali presta homenagem, a gente dá rosto a essas pessoas que têm falecido, e aí de forma tão trágica no nosso país. Geralmente as pessoas nos encaminham via um message do próprio memorial, né, solicitações de homenagem. A gente também pesquisa na internet, temos um grupo de editores aí muito bacana, que doa o seu tempo para fazer essa pesquisa, para trazer histórias. E o memorial é uma parte, então, do trabalho da rede, né? A rede, ela tem atuado em várias frentes. Ela tem grupos de trabalho, hoje em dia, né? São 7 grupos de trabalho. Então, é um grupo de trabalho psicossocial, outro que gerencia essas plataformas de comunicação, os memoriais, um GT de religiosidade, né, de artes, que trabalha com repertório. A gente fala que a gente faz um mutirão de acolhimento, né, temos um repertório de cuidados, porque a gente traz diferentes forças aí que se unem para, em torno da rede, apoiar voluntariamente, de forma colaborativa, essas famílias, esses enlutados, né, essas vítimas, então, da pandemia. E o memorial tem um trabalho muito bacana, que é registrar um pouco dessas histórias, digamos, buscar criar empatia, né, dar voz e espaço para os familiares fazerem ali o seu ritual, porque também a gente tem verificado que os familiares, quando fazem homenagem, vão ali
e não só recebem o abraço das pessoas que vêm a homenagem, vão ali, deseja a família, que deseja força à família, então os familiares também têm ali essa troca, como muitas vezes ali vão ali acrescentam mais informações sobre aquela perda. Então, eu acho que esses memoriais, nesse momento, onde eu estava falando com um pesquisador, antropólogo, que acabou de entrar como voluntário, que está interessado em estudar esses fenômenos nesse momento, né, o fenômeno da criação desses memoriais, também dizer que o nosso não é o único, tem vários memoriais aí surgindo, né, bem bacanas, e eu acho que mais uma ferramenta, sabe, Rodolfo, de talvez permitir uma ritualização, né, que não é uma substituição, nunca, né, eu já ouvi familiares falar dizendo claramente que a partir do momento que puder desenterrar, vai desenterrar o seu parente e fazer um ritual. Porque para eles é uma necessidade, vão exumar, né, e já vi famílias entrar na justiça e conseguir, tá, exumação, especialmente aqueles que não foram enterrados no túmulo da família, porque muitas vezes não estão conseguindo enterrar, mesmo no mesmo cemitério, no túmulo da família, acaba enterrando em valas abertas, por causa da contingência. Então, é nesse sentido. Então, a rede, né, e eu convido todos a conhecer a rede, especialmente aqueles que quiserem se voluntariar, ela tem essas várias frentes de trabalho, e uma delas é o nosso memorial, que tenta, de alguma forma, confortar nesse sentido. Mas eu acho que o nosso grande trabalho, para além do memorial, é sempre buscar instâncias de ajuda, de apoio, né, buscar estar junto com esses grupos, com esses coletivos, né, dar voz, como na live que a gente apresentou o site, a gente acabou de lançar um site, né, para esses grupos mais vulneráveis. A gente tem na nossa coordenação líderes indígenas, o pessoal de coletivos de periferia, o pessoal que trabalha com religiosidade. Então, uma coordenação que buscou abarcar aí uma diversidade maior de realidades, né, para poder contribuir de forma importante nesse momento. Lisiana, nessa live que você de lançamento, aliás, queria depois, quando você falasse aqui, que você falasse o endereço para as pessoas poderem, enfim, se dirigirem até a rede, o site. Mas nesse lançamento foi falado que esse movimento poderia desaguar uma das consequências de toda essa rede de afeto que você está narrando, de afeto, de cuidado, de memória, poderá desaguar no futuro numa comissão da verdade dessa pandemia de Covid no Brasil. Você acha que esse é um desdobramento possível? Olha, a gente luta para que seja, Leonora. A gente tem um grupo específico ali estudando no momento essa questão de historiadores e outros profissionais, porque isso é uma das nossas, digamos, bandeiras, né? Eu acho que uma forma também, lá no começo disso tudo, acho que em março ainda, eu fiz uma live para a SBPC, e em que eu falava que esse agora é o momento mais do do que o sobre, né? O para no sentido de fazer algo. Talvez a reflexão agora ela fique um pouco, não em segundo plano, acho que a reflexão embasa a nossa ação, é claro, mas a rede ela convida a ação, né? E quando a gente começa a pensar em possíveis ações, uma das que nos é mais cara são essas que vão lutar depois por comissões de verdade, por reparações, né? E a gente já tem buscado atuar nessas frentes. Até só para aproveitar, para não esquecer, falar do nosso portal, onde a gente explica todas essas ações que estão sendo desenvolvidas, os grupos de trabalho, onde tem ali o como colaborar e outros mais, redeapoiocovid.com.br. Esse é o nosso portal, tá? E o nosso memorial, o nome dele é Memorial das Vítimas do Coronavírus no Brasil. Esse é o nome do nosso memorial para encontrar no Facebook. Então, são os dois espaços que as pessoas podem se ligar e colaborar e mandar as suas mensagens, né, solicitar apoio psicossocial. Nós temos 2 boas atividades agora em andamento. Nós temos uma oficina de escrita para enlutados, que está divulgado tanto no nosso site como também no nosso Facebook, e também sexta-feira já vamos ter a primeira reunião de um grupo de acolhimento, né, com a proposta então de criar um espaço de diálogo sobre perdas, ausências e sentidos do luto na pandemia, do grupo de psicólogas e terapeutas ocupacionais. Então é um grupo muito forte, muito potente, muito engajado,
especialmente já trazendo uma experiência de luta, né, o Danilo, que é um dos idealizadores, eu não sou idealizadora, né, eu sou coordenadora, eu cheguei depois que a coisa estava já no começo, mas estava andando. Ele é uma pessoa com muita experiência nessas lutas, né, por causas civis, por uma série de bandeiras muito importantes nesse momento, que devem ser as nossas bandeiras mais firmes. Num país de tanta desigualdade, não pode ser outra, né? E combater, como a gente tem conversado aí, essa falta de empatia, essa falta de cuidado. Às vezes eu não consigo nem definir bem o que a gente pode dizer de quem ainda não entendeu a gravidade da situação. Você falasse mais sobre a importância de uma eventual comissão da verdade, porque a gente vê que essa pandemia é uma pandemia mundial. Não sei se você tem experiências de outros países nesse sentido, mas está evidente que o Brasil, né, talvez ao lado dos Estados Unidos, mas o Brasil especialmente, está dando um tratamento absolutamente desumano a população brasileira. Então, como é que as pessoas podem trabalhar no sentido de buscar, como você está falando, responsabilizações sobre essa situação, reparações, a verdade sobre o que realmente aconteceu nesse período, que muita coisa a gente não está vendo aqui, né? Não sabe o que está acontecendo. Uma das instâncias mais importantes para mim é documentar, né? Então, nesse momento, nós estamos preocupados em documentar, em registrar, em guardar essas memórias. Estamos entrando em contato agora com as famílias, buscando delas mais informações sobre essas pessoas, depoimentos sobre essas pessoas, para que a gente possa, então, depois ter uma noção maior do como isso afetou essas famílias, esses grupos familiares, essas comunidades. Uma comissão da verdade, como a gente já teve outras experiências aqui no Brasil, né, há pouco tempo a gente teve uma comissão em andamento, né, acho que muito importante, mais do que qualquer estudo também, é comunicar os resultados dessas comissões, né, porque se você pesquisa, se você levanta, mas não comunica, não vem a público, essas comissões também elas ficam pela metade. Porque eu acho que o que falta muitas vezes, né, talvez tenha faltado um pouco aí a partir dos trabalhos feitos na Comissão da Verdade sobre o período da ditadura civil-militar, fosse instância de comunicação, isso fosse explorado. Quando eu trabalho com museus, em exposições, em espaços museológicos, espaços que propusessem debates mais claros, em que esses resultados, esses levantamentos, dessem cara, voz, né, e permitissem narrativas, né, dessas vítimas. Porque senão a coisa meio que se perde. Então, uma outra instância que a gente está batalhando muito já nesse momento é por expor essas histórias de alguma forma, né? Quando eu falo expor, é criar instâncias de comunicação efetivas, em que as pessoas, no meio urbano, entendam quem são essas vítimas, né? Entendam essas histórias, porque é incrível como a gente às vezes esquece da singularidade de cada morte, né? Porque quando chega aí a 75 mil quase, parece que você está falando de um monte que está crescendo, mas não é. Quando tu fala com cada família, tu entende que né, tem uma questão do luto, né? Um luto, uma perda afeta entre 6 a 10 pessoas. Tu imagina 75 mil pessoas vezes 6. Quantas pessoas nesse momento estão abaladas, né? Tiveram suas vidas, porque todo mundo, de uma certa forma, com a pandemia, teve a vida afetada, né? E aí tem também diferentes formas de luto a serem debatidas, né? O luto pela insegurança, o luto pelo medo, né? Tudo isso cria, de alguma forma, uma noção de perda, mas a perda maior sempre são de vidas. Então, essas comissões, né? Ela também passa por um estudo muito sério, por uma documentação, né, importante a ser feita, de buscar as famílias, buscar esses sujeitos dessa história, que são essas vítimas e familiares e próximos, né, esse grupo, e depois comunicar, fazer com que isso chegue, né, problematizar especialmente, para que isso vire ferramenta de ação. Porque senão não faz sentido, né? Não tem como isso, de uma certa forma, repercutir e se transformar aí, claro, né? Um trabalho político em cima disso, né? A gente tem aí alguns apoiadores, pessoal de gabinete, né? Nós somos um grupo apartidário,
né? A gente não tem partido, mas tem chegado pessoas que querem ajudar a rede, então é junto com elas que a gente vai buscar, a partir desses estudos, né, do que a gente vai levantar, pensar em políticas de reparação, né? A gente já viu até grupos se movimentarem aí por solicitação de crime, né, tentando, de uma certa forma, pensar como criminalizar, responsabilizar, digamos assim, determinadas instâncias públicas por essas ações indevidas, porque o Brasil realmente está mostrando que a proposta com relação à pandemia não é a mais digna, né, porque a gente está vendo um genocídio de forma aterrorizante. Para mim é uma coisa assustadora, né, se não assusta os demais, tem algum problema nesse negócio. Quer dizer, a história do genocídio vai precisar ser feita a partir desse trabalho, também desse trabalho de vocês. É uma história do genocídio que nós estamos falando. É, isso mesmo, o genocídio, né? Pelos números, pela forma como ele tem agora atingido, né, o que a gente já falou, que são os mais vulneráveis, e quando a gente fala com esses grupos, isso fica muito claro para a gente, né? A desigualdade provoca, né, uma insegurança e digamos, uma precariedade, né? Não ter sabão. Um tempo atrás eu me choquei muito com um pedido que me chegou, né, para apoio, da criação de um protocolo de como lidar com corpos mortos por Covid, que estavam ficando muito mais tempo do que deveria em residências de pessoas de periferia, porque a saúde pública não estava, né, a funerária, as outras pessoas conseguindo chegar a tempo para buscar essas pessoas que não tinham nem conseguido um lugar no hospital, estavam morrendo de casa, e as pessoas não sabiam como lidar com esse corpo, que às vezes ficava mais de um dia. Então, onde aconteceu isso, Eliana? O pedido veio do Rio de Janeiro, das comunidades do Rio de Janeiro, e uma professora que trabalha com cuidado aí, como legista, né, com estudos da parte aí do cuidado e manejo do corpo, estava apoiando eles na criação de um protocolo, pelo menos de um encaminhamento de como lidar, porque tu imagina, em lugares pequenos, com calor, em poucas horas esse corpo vai, né, produzir algum tipo de incômodo, né? Então, como lidar com isso? Isso é assustador mesmo, como eu já usei a expressão anteriormente, né? Se pensar que a gente tem que pensar nesse tipo de coisa, porque não se consegue dar assistência a essas pessoas num momento tão difícil. Demais. Puxa, você acha que alguma coisa, você que estuda os rituais da morte, a morte, os cemitérios, você acha que alguma coisa vai mudar nessa relação nossa com a morte? Alguma coisa vai se transformar nesse período, a partir desse período tão dramático que a gente está vivendo, ou a vida vai seguir? Pois é, Leonora, é uma questão bem complexa. Eu costumo dizer que, como historiadora, eu sou um pouco pessimista, né? Porque senão não tem como encarar aí a trajetória humana aí, né? Mas é assim, eu acredito que algumas coisas vão ter que mudar, né? A própria forma de relacionar, essa questão da proximidade ou não, especialmente até ter vacina. Agora, com relação à nossa sensibilidade com a morte, eu não vejo tantas possibilidades. Eu acho que já viveu outros momentos em que isso foi muito complexo, né? Eu acho que algumas mudanças rituais podem acontecer, como já aconteceram em outros momentos da nossa história, né? A gente sabe que boa parte dessas mudanças que a gente viu com relação ao manejo do corpo, especialmente embalsamamento, a tanotopraxia, que é muito comum nos Estados Unidos, é fruto lá da Guerra Civil. A Guerra Civil trouxe uma outra forma de gerenciar o corpo. Talvez possamos falar mais disso, né, nesse momento. Por exemplo, a utilização mais forte de instâncias, de ferramentas virtuais para velório, né, que muita gente está fazendo reunião familiar para velórios virtuais. Então, isso talvez se dê de uma forma mais, digamos, acelere, né? Não dá para dizer que já estava em curso, algumas mudanças já estavam em curso, né? Então, acho que a pandemia ela tem essa capacidade de acelerar, como ela também tem a capacidade de criar, de uma certa forma, novas necessidades, né? Então, a gente viu aí uma série delas aí, muitas delas chocantes, né? Que talvez depois não sensibilize tanto, por exemplo, né? Uma vala comum até pouco tempo, claro, ainda choca, né? Mas muitas pessoas acabaram meio que, pois é, está no meio da pandemia, não tinham onde enterrar,
Então, como até o caixão lacrado, né, que para muita gente, por mais que não queria uma proximidade com o corpo, aquele caixão totalmente lacrado nunca foi um costume muito forte, especialmente se não havia ali um problema, né, no caso com relação ao corpo, né, a gente sabe que algumas mortes solicitam caixão lacrado. Mas hoje, com as técnicas de cuidar do corpo, e aí eu estou falando de necromaquiagem, a tanatopraxia, facilitaram de alguma forma que as pessoas, assim, que têm uma morte em que o corpo acaba sendo, digamos, atingido por traumatismos mais fortes, acabam permitindo a visualização desse corpo durante o velório. Então, talvez algumas coisas disso mude. Eu gostaria muito, de coração, que a gente botasse cenouras, como disse o Antônio Fagundes, na panela de pressão da pandemia e saísse flores. Mas eu acho que vai sair cenoura, né? Eu acho assim que alguns vão, de uma certa forma, despertar para algumas coisas mais sensíveis, e aí eu acho que vai depender muito de como, politicamente, e como publicamente, né, os setores públicos vão lidar com essa pandemia, ou com o pós-pandemia. Se a gente conseguir criar instâncias, né, políticas públicas realmente mais atuantes nesse sentido, aí talvez até acredite que a gente tenha mudança. Se a gente continuar nesse Brasil do jeito que está, as pessoas vão continuar insensíveis, porque para muitas pessoas continuar insensível ou pouco empático é a melhor forma de sobreviver e de se adequar a esse mundo, né, esse mundo capitalista, esse mundo consumista. Até porque se eu pensar muito na morte, para que eu vou ter tantas casas, tantos carros, né? Perde totalmente o sentido. Não que eu tenha que acordar todo dia de manhã, hoje vou morrer, mas pode, todo mundo corre esse risco, né? A morte é uma coisa que, né, a gente vai saber quando. Mas se eu acordo pensando muito nisso, se eu tenho essa consciência de finitude, que é sempre muito positiva de uma certa forma, para que eu vou ter 18 calças jeans, né, digamos assim, comprar um monte de casa que eu não sei se eu vou usar. Então tem uma relação aí muito forte com esse modo, digamos, econômico, capitalista, que a gente decidiu ou adotou como forma mais marcante de viver, né? Eu espero, assim, que a gente consiga criar uma rede de solidariedade muito forte, que isso se espalhe, mas isso depende de outras instâncias, né, Leonor e Rodolfo, que não é só essa vontade nossa, né? Eu acho que muitas coisas se diluem depois na normalidade, na tal da normalidade, né? A gente volta para uma coisa que é muito mais imperativa, porque a gente sabe que tem as nossas singularidades, mas tem uma forma de viver que às vezes é tão forte que eu mesmo, que sou muito crítica, às vezes me pego comprando uma blusa a mais, assim, desnecessariamente. Agora, no período da pandemia, eu conversando com meu marido, a gente falando de quanto a gente economizou, e olha que nós somos um casal bem controlado, digamos assim, mas acaba economizando, porque muito do que a gente consome é desnecessário. Nós somos a sociedade do acúmulo, nem do consumo, é do acúmulo, gente, tenho certeza absoluta disso, só pode, né? E como mudar esse Brasil para que ele não continue do jeito que está, como você falou? Olha, revolução, né? Agora vai falar aqui a menina da revolução, da menina do ele não. Muitas mudanças estruturais fortíssimas, né? Eu acho que só assim a gente não consegue mudar por outra via. É porque o modo como a gente vem há tanto tempo, né, convivendo com questões, com tantas desigualdades, não há mais espaço para outra via, senão uma mudança radical, né? E aí eu me pergunto, tem espaço para ela? Deveria? Como fazê-la? Quando tantas forças combatem qualquer tipo de mudança. Não quero aqui idealizar em nenhum momento da nossa vida, mas a gente viu, até pouco tempo, né, a gente ainda vê hoje que qualquer possibilidade digamos, de flexibilidade ou de apoio ou de uma política pública mais social foi combatida viamente, né? Foi reprimida, foi descaracterizada. Então, a gente estava num processo ainda muito pequeno de mudança, mas que já era significativo de uma certa forma para um país como o nosso. E foi combatido, foi né, destruído durante o último pleito eleitoral, né? Se criou uma noção de que política pública, política social, era política para pessoas desocupadas, e a gente volta aí para uma situação ainda pior do que a gente estava antes. Então, se a gente não pensar em mudanças drásticas,
que aí envolve vários setores da nossa sociedade, e não sei bem como é que a gente vai melhorar esse país, né? Bom, pessoal, a gente conversou aqui com a Elisiana Castro, estudiosa aí do historiadora cemiterial e participante da rede de apoio às vítimas do Covid. Contou para a gente um pouco do trabalho dela, dos problemas tantos que estamos vivendo e das nossas esperanças, né? Toda essa conversa fica disponível para você aqui no nosso canal de vídeo no YouTube, o Tutameia TV. Nosso trabalho está ancorado no site Tutameia, o endereço é tutameia.jor.br. E agora, nos encaminhando aqui para o final, a gente convida a Elisiana a dar sua mensagem para o pessoal que nos acompanhou, que nos acompanha e que vai seguir com a gente aí pela internet afora. Então, pessoal, agradeço novamente o convite, o prazer de conversar com vocês, de debater e especialmente de poder apresentar esse trabalho tão importante da rede. Fica aqui o meu convite, né, para apoiarem a rede, né, de solidários, né, de voluntários, as famílias e amigos de vítimas da Covid, né. Já deixei aí o nosso site para quem quiser conhecer, para conhecer o trabalho do Memorial também, das vítimas do coronavírus no Brasil, enviar histórias, divulgar para os ilutados as atividades que a gente tem desenvolvido ali, que é muito importante, que a gente tem que ter um alcance maior, porque tem muita gente precisando, a gente tem certeza. E realmente deixar aqui uma mensagem de esperança, apesar de que eu me pergunto como, né, mas que a gente saiba, de alguma forma, ver essa pandemia que desvelou um contexto tão cruel, como uma forma aí da gente melhorar, né, da gente aprimorar nossos laços comunitários, solidários, né, afetivos, como a gente fala ali na rede, né, transformar isso numa multidão de acolhimento que vai para além da pandemia. Fica aqui também meu convite para conhecerem a Associação Brasileira de Institutos Cemiteriais, né, é fácil encontrar ali no Facebook, né, com esse nome. Também, eu não falei, mas conhecer o trabalho do Memorial Funerário Matias Haas, que é o primeiro museu sobre a morte e cemitérios do Brasil, que é sede da nossa ABEC, que eu sou historiadora, ajudei na criação desse museu. Foi um desafio enorme, não precisa nem perguntar o quanto foi criar um museu com este tema, né, com um acervo tão bacana e importante. Fica também o meu convite aqui para conhecerem um pouco do trabalho do museu, que tenta aí comunicar esse tema. Legal. Muito obrigada, Elisiana. Muito obrigada. Até mais. Tchau, pessoal. Boa noite. Obrigado pela sua participação, pela sua presença, pela esperança no Brasil. E fora Bolsonaro! Isso, fora Bolsonaro.